Bom dia. Então, hoje nós vamos estudar sobre o período após a Guerra Fria, mas para a gente lembrar, para a gente entender um pouquinho sobre esse período, nós vamos estudar os conflitos, revoluções e contestações durante, na verdade não após, mas durante a Guerra Fria. A gente precisa entender como começa a Guerra Fria, né? Na última aula vocês estudaram a Guerra Fria, que é após o final da Segunda Guerra Mundial. E o que é que acontece? Acontece um enfraquecimento das grandes potências europeias e emergem duas grandes potências bipolares, totalmente diferentes uma da outra. Eu acho que vocês conseguiram compreender na última aula que algo muito importante sobre essa Guerra Fria é porque havia duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos, de um lado os Estados Unidos sendo capitalista, do outro lado a União Soviética, que era comunista. E para a gente entender um pouquinho o que foi esse período, foi um período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética. Eu não lembro, não sei se vocês conseguiram compreender, mas a questão era, os dois queriam entrar em conflito, mas havia um medo do embate, o medo da luta. Por isso que o nome foi Guerra Fria, porque eles apenas disputaram, como diz, um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica entre as duas nações potências, com o objetivo de expandir suas zonas de influência. É importante que vocês percebam que essas duas nações, essas duas potências, o objetivo era se expandir. Um queria que o comunismo se espalhasse pelo mundo, o outro queria que o capitalismo se espalhasse pelo mundo. E aí eles acabavam tendo embates, conflitos tecnológicos. Eles não tiveram coragem de ir às vias de fato, a utilizarem armas um contra o outro, porque os dois países possuíam armamento muito pesado, armamento nuclear. Então havia um medo de que, se eles resolvessem em algum momento atacar o outro país, havia o medo da resposta, porque os dois tinham poder bélico muito grande. Todo mundo lembra o que é poder bélico? Poder de fogo, poder de armas, não é isso? Então, essa foi a ideia da Guerra Fria. Mas eu quero que vocês entendam que durante a Guerra Fria, que se dava entre Estados Unidos e União Soviética, havia outros países que estavam entrando em conflito ou que acabaram entrando em conflito após esse período que foi chamado de Guerra Fria. Só para lembrar também, o período da Guerra Fria ele se estendeu entre o final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, e a extinção da União Soviética, o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991. Então, após a extinção da União Soviética, a União Soviética volta a ser Rússia, e aí acaba esse processo, esse período que é chamado de Guerra Fria. Então, durante grande parte dessa metade do século XX, a humanidade se sentia muito ameaçada, porque essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética poderia destruir o planeta. Se tanto os Estados Unidos ou a União Soviética resolvessem utilizar as armas nucleares que eles possuíam, o planeta poderia ser destruído. Então, havia esse equilíbrio entre as duas potências, porque o embate direto, como eu disse antes, poderia ser muito perigoso, muito desastroso para a humanidade. Então, esse confronto foi evitado exatamente por isso. Só que esse confronto indireto que eles tinham faziam com que eles intervessem diretamente em outros países, porque eles queriam que os outros países se alinhassem a eles. Tanto a União Soviética como os Estados Unidos queriam que os outros países se aliassem a eles, então eles começaram a intervir em outros países. O objetivo deles era ter o maior número de nações ao seu lado, garantir essas chamadas zonas de influência, que seriam esses países, né?
E essas interferências deles nesses países, essas maneiras, eles se interferiam nos países que eventualmente eles poderiam fornecer armas, enviavam tropas para auxiliar um grupo ou um governo, e em algumas dessas ações de mandar armas ou tropas resultaram em guerras muito sangrentas, como a primeira guerra que nós vamos estudar agora, que foi a guerra na Coreia e a do Vietnã também. Foi pelas mãos desses países que ajudaram essas guerras tão sangrentas a acontecerem. E também, gente, foi nesse contexto, nesse período da Guerra Fria, que houveram mudanças importantes na organização social e política de países como China e Cuba, que passaram por revoluções socialistas, tiveram intensos movimentos de contestação, nós também vamos estudar, e fez com que as imposições políticas e costumes da época fossem modificados, tanto em nações socialistas como se modificassem para capitalistas e vice-versa. Então agora nós vamos estudar a Guerra da Coreia, a Coreia antes da divisão. Então vamos lá. Durante o período da Guerra Fria, houve na Coreia um conflito muito violento que envolveu coreanos e superpotências do pós-guerra, ou seja, da Segunda Guerra Mundial. Então, olhem só, entre 1910 e 1945, a Coreia foi colônia do Japão. Então, só após a Segunda Guerra Mundial é que a Coreia vai reconquistar a sua autonomia. Só que a Coreia, quando reconquista a sua autonomia, ela é dividida em duas zonas de ocupação. A República da Coreia, que seria a Coreia do Sul, era capitalista e tinha influência dos Estados Unidos, e a República Democrática da Coreia, que seria a Coreia do Norte, que já tinha uma influência comunista da União Soviética. Então, esses novos governos, eles tinham um desejo, reunificar a Coreia, só que cada um reivindicava para si o controle do país. Então, em junho de 1950, a Coreia do Norte tenta invadir a Coreia do Sul, e a ideia é que unificasse para se virar uma única Coreia e obrigar que essa Coreia do Sul se submetesse ao comunismo, que era o que a Coreia do Norte já acreditava. Então, nesse momento, os Estados Unidos começam a pressionar a ONU, né? A ONU, em auxílio da Coreia do Sul, decide enviar tropas constituídas majoritariamente por soldados americanos, mas é claro que é por uma pressão dos Estados Unidos para poder enviar essas tropas para auxiliar a Coreia do Sul. Estas, por sua vez, respondem à tentativa de invasão da Coreia do Norte e ocupam a Coreia do Norte em setembro. Então, vamos ver se vocês conseguem entender. Primeiro, a Coreia do Norte invadiu, né, como eu mostrei aqui a vocês, em junho de 1950, os norte-coreanos, eles invadem a Coreia do Sul, tentando obrigar os sul-coreanos a se adequarem, a se submeterem ao comunismo. Automaticamente, os Estados Unidos pedem apoio à ONU e pede para enviar as tropas americanas para que ele pudesse, para invadir a Coreia do Norte. E aí eles invadem realmente a Coreia do Norte e ocupam a Coreia do Norte no mês de setembro. É nesse momento, gente, que os chineses eles entram na guerra, conquistando Seul, que é a capital da Coreia do Sul, em janeiro de 1951. Mais na frente vocês vão perceber que a China, nesse momento, havia se tornado socialista. Então, os norte-coreanos, eles têm o apoio da China nesse momento para tomar de volta, para tomar o seu espaço, e os chineses conseguem conquistar a Coreia do Sul. Essa guerra, gente, vai se estender até o ano de 1953, só que desse ano eles já estão muito cansados, com tantas perdas materiais e humanas, e as duas Coreias resolvem assinar um acordo de paz. O território
permaneceu separado e passou a ser um dos símbolos da divisão do mundo durante a Guerra Fria. Então, durante a Guerra Fria, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul representou um dos símbolos dessa divisão de mundo durante a guerra. Aqui, ó, em que constou a Guerra da Coreia? A Guerra da Coreia foi um conflito armado entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Esta guerra ocorreu de 1950 a 1953, quando eles assinaram um tratado de paz e cada um ficou do seu lado. Até hoje, eu acho que vocês já devem ter visto na televisão, Kim Jong-un, que é o Jo-hun, alguma coisa assim, que é o líder da Coreia do Norte. Eu acho que até hoje, se eu não me engano, é comunista. Eles são divididos até hoje, Coreia do Norte e Coreia do Sul, como dois países. Então, só para concluir, como eu disse antes, mas para dar uma concluída, a Coreia do Norte, pode-se concluir que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul possuíam aliados. A do Norte era apoiada pelo comunismo e pela União Soviética, e a Coreia do Sul era apoiada pelo capitalismo e pelos Estados Unidos. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a Guerra do Vietnã. Gente, a Guerra do Vietnã foi um conflito armado que começa no ano de 1959 e só terminou em 1975. O Vietnã foi colonizado durante o século XIX pelos franceses, foi invadido pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses só foram expulsos em 1945 e o líder comunista Ho Chi Minh, ele proclamou a independência do país, mas os franceses ainda pretendiam recolonizar a península da Indochina, que era formada por Laos, Camboja e Vietnã. Isso gerou um conflito, como eu disse, começou em 1954, de acordo com alguns estudos, outros dizem 59, mas, na verdade, não, esses conflitos começam em 1954 e só terminam com a derrota da França. Só que, ao final dessa guerra, o Vietnã é dividido em dois, o norte fica sendo socialista, o sul segue um regime capitalista, claro. Então, claro, como eu disse antes, que já que havia um regime capitalista no sul, então os Estados Unidos apoiavam os vietnamitas do sul e eles tinham um governo muito ditatorial e a partir de 59 eles começam a perseguir grupos comunistas utilizando a Frente de Libertação Nacional, que era chamada de Vietcong. Essas batalhas, gente, como eu estava falando, elas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Então, como eu estava explicando esse contexto histórico, né, havia no Sul uma ditadura militar, os Estados Unidos apoiavam e eles tinham um sistema capitalista. Do outro lado, o Vietnã do Norte tinha uma orientação comunista e uma ajuda, um apoio da União Soviética, não é isso? Como antes eu falei no início do conteúdo, o Vietnã era uma colônia francesa. No final da guerra, a França quer novamente aquele espaço, porque o Japão já havia tomado antes, e aí é dividido em dois países, de um lado o Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, comunista e capitalista. Então, em 1959, os Vietcongs, que eram os guerrilheiros comunistas, com apoio do seu líder e da União Soviética, eles atacam a base norte-americana no Vietnã do Sul. Aí é nesse momento, gente, que os Estados Unidos eles resolvem intervir no conflito diretamente, em 1964, e começa a enviar tropas para combater no país. Então, assim, se dá início a uma longa guerra e desgastante que os Estados Unidos não conseguiram vencer. Os Estados Unidos ainda mandam em torno de 500 mil soldados, bombas de napalm, bombas de fósforo branco, mas mesmo assim eles saem perdedores dessa guerra. Além dessas bombas, ainda teve a agente laranja. Ó, gente, muito triste. Napalm é um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada.
é o agente espessante de tais líquidos que, quando misturado com a gasolina, transformado em gel pegajoso, é incendiário. Aqui são imagens de como essas bombas atacaram essas pessoas. Elas saem queimando vivas. É horrível essa cena, porque a pele toda se queima muito. Aqui tem o que é o fósforo branco, ele é descrito como uma arma psicológica para desalojar insurgentes dos seus esconderijos, uma tática chamada shake and bake, agitar e assar. E aqui tem os aviões, ó, lançando agente laranja, e agora eu vou mostrar as consequências. Esse agente laranja, gente, é uma mistura de 2 herbicidas, apresentando teores elevados de um produto altamente cancerígeno. Aqui é como as pessoas ficaram após terem passado muito triste, terem sofrido com os efeitos desse agente laranja que eles jogavam pelos aviões. Mas, como eu disse, mesmo com toda essa tecnologia avançada, os Estados Unidos não conseguiram vencer a experiência dos Vietcongues, que eram os comunistas. Em 68, o exército norte-vietnamita invadiu o Vietnã do Sul, tomando a baixada dos Estados Unidos. O Vietnã do Sul e os Estados Unidos responderam com toda a força, e aí se torna o momento mais sangrento da guerra. Muitas pessoas já faziam protestos contra a guerra. Eles reivindicavam a saída dos Estados Unidos do conflito e o retorno das tropas. A televisão mostrava cenas violentas e cruéis da guerra. Essa imagem dessa menininha nua, ela circula até hoje e contam o quanto ela sofreu. E aí, na década de 70, já não havia um apoio da população, seguidas derrotas. Aí o governo norte-americano aceita o acordo de Paris, que previa o cessar-fogo. E em 1975, os Estados Unidos retiram suas tropas, acaba definitivamente a guerra. Surge a República Socialista do Vietnã, com a capital em Hanoi. Os Vietcongues, eles saem vitoriosos, e o Vietnã, ele foi unificado sob o socialismo.